Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio nessa nova temporada. Cavalcante Neto. E aqui Pedro Veras, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa temporada maravilhosa aqui que a gente está proporcionando para todos vocês. É muita gente boa, viu, que a gente está trazendo, graças a Deus. Pessoas generosas que estão aceitando o nosso convite. E hoje nós temos mais uma grande figura aqui, já já vocês vão conhecer, tá certo? Pedrão, e nessa nova temporada, muita coisa boa, hein? Vem por aí. Muita coisa boa, muita coisa boa. Talvez comece a aparecer uns vídeos diferentes aí no meio do podcast aí. Não se assustem. Né? A gente testando novos equipamentos, enfim. Sempre buscando evoluir para levar uma melhor experiência para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos apresentá-la. Daniele, doutora Daniele, nutricionista, que está aqui conosco hoje. Esse é meu nome. Daniele, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz, assim, uma alegria poder participar desse projeto de vocês, assim. Quando o Neto falou comigo, eu digo, na mesma hora, pode chamar que eu vou. Eu estava comentando com vocês aqui, antes de começar, que eu realmente gosto desse formato de podcast. É no carro, antes de dormir, é algo que diverte, distrai e traz informação boa, de qualidade, né? Então, parabéns pelo projeto de vocês e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Show. Dani, então você é nutricionista especializada em nutrição infantil. Materno-infantil. Materno-infantil. Eu começo desde pré-concepção. As mulheres me procuram para se preparar para a gestação e nesse momento eu posso trabalhar marido e esposa para preparar para a gestação, enfim, 50% vem de cada um. Uhum. E gestação, lactação, né? Bebês, crianças e vou até adolescente. Paro ali no 16, 17 anos, que antigamente esse público não procurava muito a gente, porque já era um pessoal que queria mais esportivo, emagrecimento. Hoje procura muito, né? Muito. Aí você chega nessa, por volta dessa idade aí, 16, 17 anos, e vai agora. Agora passo a bola para as colegas. Daqui em diante, não é comigo, não é minha praia. Foi uma escolha feita desde a faculdade. Legal. Na faculdade eu já sabia que eu queria trabalhar com extremos. Ou eu trabalharia com os idosos, ou eu trabalharia com as crianças. Porque, realmente, com o adulto não era muito minha praia. Eu não gostaria de trabalhar com estética e emagrecimento. Isso eu já tinha certeza. Né? A nutrição que eu amo é uma nutrição para a vida toda. E quem quer emagrecer, normalmente está disposto a tudo. E quer para ontem. Né? E eu não é essa... Nossa, cara, a gente está disposto a tudo, Pedro. Tudo! Se uma nutricionista de emagrecimento disser... comer pizza. Isso! Eu garanto, Pedro e Neto, se a nutricionista de vocês de emagrecimento disser 15 ml de água sanitária pela manhã, em jejum, dá certo. Emagrece 3 quilos. Vocês estão tomando a água sanitária. Tá boa que boa. Tá boa que boa. Não é minha praia, por aí, Neto. Eu quero a nutrição, um veículo de saúde, né, de escolhas para toda a vida. E aí eu descobri, na materno-infantil, essa nutrição. Legal. Por amor, assim, a mulher a vida toda comeu super mal. A engravida e por amor a esse bebê, ela decide mudar a alimentação. Nesse caso, eu amo. Amo, assim, muito legal. Mas, para caber no vestido de casamento, aí já não é muito minha praia. Porque eu sei que é urgente e que tem que ser logo e... Medidas milagrosas, extremas, né? E que passou o casamento, passou o evento... Volta, né? Volta. Aí, pra mim, não é por aí. Você percebe, então, nesse processo, já ali desde pequenininho, que os hábitos eles são mais incorporados e são mantidos ao longo do tempo? Sem a menor dúvida. A nossa geração é uma geração que desde bebê já começou errado. Já começou com suco, gelé de mocotó. A gente comia muito biscoito recheado, né? Não, nós bebê, nós comemos gelé de mocotó. Gelé de mocotó. Antes de 1 ano. Biscoito Maisena, Biscoito Maria. E é bom, viu? Né? O Gabriel, meu filho, é doido por gelé de mocotó. Tem quem até hoje. Dizer que é muito bom. Pedro. Pode ser que faça mal, mas é muito bom. Uma aguinha com açúcar, quem não acha bom, eu né? acho que Deus errou nisso. Errou. Deus devia ter feito a salada gostosa, com gosto de carne, gosto de picanha. Seria, Pedro. É um erro de Deus, porque tudo que é um bom erro de Deus. engorda, entendeu? Jesus Cristo. Um equívoco, né? Se eu pudesse falar com Deus, eu falava, Senhor, pô,
Isso aí foi errado. Um E barata gostinho de que voa. picanha na Barata que voa falsa. também foi errado. Foi um Barata, pequeno ok, mano. deslize, Não, na verdade, o que a gente já consegue perceber, palpar mesmo, são bebês que fizeram uma introdução alimentar já conduzida no caminho legal. Hoje são crianças de 7, 8, 9 anos que comem de tudo. Não é que não eca pra pirulito, mas come seu pirulito aqui no aniversário e volta pra fruta. Esperneu por um brócolis. Eu quero. Mamãe, assim, Mãe, não esquece o meu brócolis. por favor, cadê meu brócolis aqui? Na verdade, vira piada, mas é real. É real. Eu consigo palpar isso em casa. Acreditem, assim, eu tenho uma filha de 6 anos que ela vai para o aniversário, ela come brigadeiro, ela come o bolo, ela come algodão doce. Chegou em casa, ela come uma laranja. Legal. Porque isso, o prazer pela fruta, o prazer pelo legume foi enraizado, entendeu, Pedro? Ela sente prazer pelas outras coisas, logicamente, porque seria uma mentira se eu dissesse que ela odeia sorvete, não. Mas quando ela volta para a rotina, ela também sente prazer com o que já na boca dela é hábito. É hábito. O Padre Paulo Ricardo, falando sobre as doenças espirituais, aí ele fala sobre a gula, né? Aí tem uma parte que, na formação dele, que ele diz, olha, você deve se acostumar, se habituar a comer pela funcionalidade do alimento. Ou seja, se aquele alimento vai lhe trazer um bem, então você deve se acostumar a comer menos pelo prazer, mas a gente sabe que é uma luta. Mas somos uma geração em busca constante pelo prazer. E essa história do cérebro ser, assim... drogado pelo açúcar. Hiperexcitado. É uma verdade. É uma verdade. Inclusive, é uma coisa que eu explico para as gestantes e para as mães de pré-adolescentes e adolescentes que às vezes escolhem um adoçante como uma estratégia para fugir do açúcar. E aí eu explico para elas que a maioria dos adoçantes, eles têm um poder adoçante cerca de 600 a 800 vezes maior do que o açúcar. Caraca. Então, quando cai na língua, na área de sabor doce, a língua não sabe que está vindo de um adoçante. Ela só sente aquele pá de sabor doce. Explosão. E hiperexcita a área cerebral do sabor doce. E aí são pessoas que, de repente, Dani, eu estou querendo comer doce o tempo todo, querendo comer doce, porque eu estou hiperexcitando com o adoçante. Então, é uma estratégia que pode ser um tiro no pé. A melhor estratégia hoje é usar menos açúcar, ou não açúcar, e só usar adoçante em casos extremos, de diabetes, quando for, assim, impossível de comer sem açúcar. Uhum. Porque pode ser um tiro no pé. E aí eu trago isso também para os alimentos industrializados que usam adoçante. Uhum. Então, toma cuidado, porque pode ser um tiro no pé mesmo. De repente, o corpo está pedindo mais doce, mais doce, mais doce. Por quê? Porque eu estou hiperexcitando essa área cerebral do sabor doce. É real. É prazer absoluto. Imediato. As crianças com atipia, quando comem açúcar, alimentos açucarados, farinha branca, elas ficam excitadas, né? Muito elétricas, mega excitadas. Então, realmente, é real. É real. Quando falo sobre isso, eu sempre lembro daquele filminho, né? A gente que tem filho pequeno. Eu não mais, né? O meu passou, menor hein? tem 11 anos. Passou, né, Neto? Mas não sei se vocês assistiram aquele Os Sem Floresta. Né? E é muito engraçado o esquilozinho, quando ele prova o refrigerante a primeira vez. Macho, ele os olhinhos fazem assim. Aí ele fica, quero mais. É real, assim. Né? E aí, se vocês perceberem, a maioria das pessoas... Quando que tem vontade de comer doce? Assim, é no entardecer, é no cair da noite, porque os hormônios do prazer estão caindo. É quando nossos hormônios da alegria estão em queda. Aí eu quero alegria, eu quero prazer, eu faço que é doce, pá, aí sobe. Né? Tem pessoas que, cientes disso, escolhem esse momento para ter uma atividade prazerosa. O que eu gosto de fazer? Tem quem faça atividade física, que é uma coisa que dá um rebote, né? Mas ter a consciência, a luz disso... Você vai dominando os seus instintos, né? Assim, você falou do Padre Paulo Ricardo. Eu sou nutricionista de uma escola católica daqui de Fortaleza. E com os meninos lá, com as crianças a partir de 6, 7 anos, a gente consegue falar em virtudes, assim. Sim. Eu não quero comer. É São João da Cruz. Eu não quero comer. Vamos lá. Você tem que provar. A virtude da fortaleza. A gente vai buscando e formando. Porque o que eu tenho hoje em consultório, Neto e Pedro, são crianças formadas e forjadas.
reizinhos de casa, assim. Se eu começar a dar exemplos aqui, vocês ficarão assustados, assim. De crianças que comem o quibe. O quibe do posto de gasolina da curva do Beach Park. E aí eu quero comer quibe. A hora que for, o pai sai e vai buscar o quibe no posto de gasolina da curva do Beach Park. Porque só a criança de 5, 6 anos come. Então, eu tenho muito medo que está criando assim, uma geração que não aceita não, que realmente não tem limites, de bater cabeça na parede, se morder e conseguir o que quer. É impressionante. É assustador. É assustador. Mergulhando na piscina, almoça. Só assim almoço, 3 anos. Aí algum adulto senta perto, entre um mergulho e outro, uma colherada. Só assim come, doutora. Mas como chegou nisso? Ele de 3 anos tem condição de decidir como vai comer. É seguro comer mergulhando, porque nem percebe o mal que está fazendo. Isso é um extremo, mas aí temos as telas, o celular, o iPad, fazendo jus, a condição única para a criança comer. E é muito, muito engraçado, porque eu brinco muito. Tenho 2 filhos pequenos, né? Tem uma de 5 e o outro vai fazer 3 agora. É a Alice, Pedro e Paulo. Inclusive, um beijo. Sempre assiste o papai e fica perguntando porque o amigo do papai é careca. Um beijo pra todo mundo. E aí, eles têm lá e tem os quereres deles, tem normal. E aí eu fico brincando, né? Que eu falo pro pessoal, gente, vocês têm que entender que lá em casa não é uma democracia. Nem é passei. Não é uma democracia. Lá em casa é uma monarquia. Tem o rei, tem a rainha e as nossas vontades para com os aspirantes à nobreza, que eu digo que as crianças são os aspirantes à nobreza, né? Perfeito. Podem ser que eles venham a se tornar, mas eles ainda não são. E aí a banda toca como a gente diz, né? Então, Pedro, por quê? Qual que é o ponto aí? Que é o seguinte, hoje a gente tem servos de crianças. Isso. Mas, Serviçais, né? gente, o que aconteceu, entendeu? A gente acompanha muito casal, muita gente troca ideia com a gente, e aí a pessoa fala, olha, a gente resolveu, por exemplo, uma coisa que a gente fez, a gente resolveu tirar a tela das crianças. Então, eles não veem mais telas, ou veem o mínimo possível. Quando eles estão só com a gente, eles não veem, né? Quando está em outros lugares, você não tem como controlar, normal, também não tem problema. E aí a gente resolveu tirar telas. Aí as pessoas vêm conversar com a gente. Vocês tiraram e tal, como é que foi? Como é que vocês fizeram? Gente, foi simples. Um dia a gente chegou, desligou a TV e falou, não tem mais tela. Aí no outro dia, não, eu quero desenho. E vocês falaram o quê? Não, mas não tem. Mas claro que a gente ajudou eles a sair disso, fez todo um suporte. Aí a gente encontra o pessoal pega e fala assim, já falei tudo que faz mal e tudo, mas não sai da televisão. Gente, tira! Pelo amor de Deus, você é o pai, você é a mãe. Tira e fala assim, ó, não, tá aqui, ó, não tem mais celular. Pega o celular, não dá mais. Acabou. Poxa, é tão simples às vezes, mas tão simples. Mas é tão óbvio. Em que momento foi que a gente passou a ver as crianças como uns seres angelicais que não tem nada de ruim? Eles têm, gente, é normal, são seres humanos, eles têm os desafios deles. Até porque eles nem sabem, dependendo da idade, diferenciar o que é bom e o que é ruim, né? Exato. Então, cabe ao adulto que cerca essas crianças dizerem assim, não, o problema é que está muito difícil as famílias entenderem que o não é necessário. Exato. Né? E que o choro vai existir, mas faz parte. São famílias que não toleram. É tão louco que eu atendo famílias que me mandam áudios assim, Dani, meu bebê está chorando. Eu digo, bebês choram. Bebês choram. Eles estão preparados, não estão preparados para ter bebês vivos. Querem bonecos. Então, e aí não suportam o choro. E cedem. Esse caso da cabeça na parede é um paciente que 1 ano e 3 meses viu o primo comendo pirulito. Pediu. E a mãe disse que não ia dar, porque ele não tinha idade para comer pirulito. Ele começou a tacar a cabeça na parede. E ela, no desespero, deu. E aí virou uma chave na cabeça dele. O que eu quiser, eu taco a cabeça na parede, dá certo. Eu até brinquei na consulta e disse, se fosse minha mãe, eu tacando a cabeça na parede, ela diria, vira a cabeça, bate do outro lado para não ficar desigual. É isso que está faltando. É um não firme. Eu digo assim, você imagina que seu filho está querendo pegar um lápis e enfiar na tomada. Você toma o lápis.
ele tá com a cabeça na parede. Você vai dar o lápis para ele enfiar na tomada? Não vai. Então, é preciso ter firmeza. Tem um livro incrível que chama Carinho e Firmeza. Muito bom. Muito bom. Eu sugiro que leiam. Porque ele fala assim, a hierarquia ela é necessária. As crianças saberem quem manda. Várias vezes lá em casa, quem é que manda em você? A mamãe e o papai. Pois pronto, não. Nós estamos mandando. Acabou essa história. Não é pedindo, não. Parece que tem que pedir permissão. Não tem. Não tem. Mas isso pra mim tem muito a ver, e não só falando de criança, mas falando sobre sociedade em geral, tem muito a ver com a ideia de democracia, né? Sendo. O regime democrático. Gente, para com isso. Tudo se vota. Não é assim, entendeu? A democracia é uma falsa ilusão, entendeu? Não é assim. O mundo não funciona como uma democracia. Por exemplo, nós somos católicos, né? Eu e o Neto, pelo menos. Nós também. Então, nós somos católicos. A gente já não tem democracia nenhuma na nossa vida. Acabou-se. O que o Papa falar lá, todo mundo é assim, senhor, verdade. Acabou, entendeu? É assim que funciona. Porque a gente Vai questionar a igreja, não vai. O pessoal lá querendo discutir, fazendo... Gente, não é uma democracia. Ah, mas eu não concordo com isso. Mas bota a mão na consciência. Quem é você para não concordar? Quem é você, entendeu? Quem é você? É nessa Pedro que vai se criando as religiões. Aceitas, boa, aceitas. Porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Desde muito cedo, meus pais, que também são católicos, eles diziam assim... fazer um parênteses. Daniele, filha de um casal queridíssimo, né? Vanderlei e Ana Vanderlan. Isso. Vanderlan. Gente boníssima. Né? A base é forte. Grandes amigos queridos de longas datas lá da Paróquia São Vicente. Vanderlan, Ana, forte abraço, viu? Parabéns pela filha, né? Filho de peixe, peixinho né? Ainda tem a Vládia e o Wellington. Olha, né? Isso mesmo. Os três aí, o trio. Muito bem, viu? Parabéns pela família que vocês formaram. Não tem como... não há palavras para agradecer a Deus. Assim, a base realmente é muito importante. E ainda torce em Ceará, cara. Tua glória é lutar. Show. 3 pontinhos ontem. Tarde, mas deu certo. Então, assim... desde o começo, meus pais diziam assim, quando muito nova ainda, né? Eu dizia, não concordo. Eu disse, olha, qual é a escola que você estuda? Na época eu estudava no 7 de setembro. Como é que você tem que ir para a aula no 7 de setembro? Com a farda, nananã, com o sapato preto. Quando o professor entra, você tem que fazer o quê? Levantar, na época, né? Bom dia, botar... Então, assim, você estuda no 7 de setembro e segue as regras do 7 de setembro. Se você for de sapato branco, você volta para casa, na época. Olha que coisa linda. Voltava para casa. Então, pronto. A sua igreja, a sua religião é a igreja católica. Não tem o que questionar. Não tem. Não é a que você escolheu? Você que se crismou? Confirmou a escolha do seu pai e da sua mãe? Confirmou. Então, acabou-se. Não questiona. Não tem o que questionar. Amém, amém, amém. E viva e se molde conforme a Igreja Católica Apostólica Romana. Que hoje eu tenho só alegria na escolha perfeita que foi feita. Inicialmente pelos meus pais e confirmada por mim. Né? Porque não existe erro. Quem acha que existe erro, está errado. Porque é tudo muito perfeito. Tudo perfeito. Dani, e aí nesse sentido você acha que o processo de mudança de hábitos alimentares, isso vem na raiz, essa questão? Sem a menor dúvida. As pessoas saberem suportar a dor, o sacrifício, né? Você se sacrificar para abrir mão de um desejo, de um porque alimento, hoje, Neto, os maiores problemas de saúde têm relação direta ou indireta com a alimentação. Se a gente perpassar pelas doenças que mais matam hoje, câncer, a maioria deles tem relação com a alimentação. AVC, doenças cardiovasculares, diabetes e suas complicações, todos eles. AVC e todos os entupimentos de artérias têm relação com a alimentação, direta ou indiretamente. Só que isso, como eu falo para os alunos, inclusive, não é comer ou morreu. É um comportamento crônico, só que na cabeça do público que eu atendo, criança e adolescente, se você comer isso, você vai ter um AVC. Então, não cabe. Só que qual é o problema que está acontecendo? Eu tenho uma geração doente tratando e cuidando de crianças. Então, é muito difícil que um pai e uma mãe, que nem mesa tem em casa, um casal que todos os dias come no sofá, comida
Fast food, né? de fast food, de aplicativo, nasce um bebê. E esse bebê vai começar a comer. Ele come frutas e verduras que nunca entraram naquela casa. Então, é um boom, é uma transformação que começa no pai e na mãe. Muitas vezes gera uma mudança em toda a casa. E aí é por isso que eu amo essa área. Mas tem vezes que eles não estão preparados para esse esforço. Por isso que eu falo das virtudes. Sim. Não é fácil comer bem, fazer escolhas alimentares melhores. Não, se fosse fácil, todo mundo estava aí, ó. Amanhã mesmo eu começo e acabou. Acabou, se vira uma chave. Então, é necessário esforço e as pessoas de hoje não querem ter esforço. Para quê? Mais uma vez, é a geração do prazer, é hora de ser feliz. Comer salada em vez de picanha, panelada, não me faz feliz. Se eu não estiver trabalhando uma virtude, se eu não estiver disposto a sofrer por um bem. Exatamente. E aí, de verdade, acreditem em mim, com o tempo você vai ter um prazer também naquilo. Porque você vai percebendo que está mais saudável, está mais disposto, o intestino está melhor, acorda mais. E aí você tem ganhos. Exato. Lógico que leva um tempo, é um processo, mas quando você piscou o olho, eu já percebo, já sinto ganhos com o que eu estou fazendo. Mas no começo Aí, Dani, nesse sentido, nessa tua metodologia, você sempre inicia com a conversa com os pais, é isso? É fundamental. E em alguns momentos, dependendo da idade da criança, com 6, 7 anos, eu preciso de um momento só com os pais e um momento só com a criança. Porque ela está muito atenta a tudo que eles estão falando. E quando uma mãe e um pai começam a verbalizar, ele não gosta, ele não quer, aí ele vai enraizando, ó. Exatamente. Tem vezes que na consulta a criança fala, eu adoro tangerina. Aí a mãe, que mentira! Aí eu digo, cala a boca, deixa aí, porque na hora que ela pegou aqui, eu adoro tangerina, ela chega em casa, você falou lá na Dani que você... Tangerina agora. Pronto, então deixa ele falar, porque o que ele vai falando vai ser, né, sendo um instrumento... Né? Sim, sim. Isso aí, né? E eu fico segura aí. Quando eu falo que é uma geração transtornada, assim, principalmente com relação ao culto ao corpo, né? Eu atendo meninas de 6, 7, 8 anos que sofrem e que choram pela pressão da família em ser magra. Já é uma sociedade que cobra isso. E eu tenho mães cobrando isso também. E aí, nesse momento a só, ela fala... Eles me chamam de tia Dani, né? Tia Dani, eu não aguento mais a minha mãe pedindo pra eu parar de comer, porque eu tenho que ser magra, que eu tenho que ser linda. Assim, então, é muito duro. Muito duro. Muito grande, para um pequeno. E daí vem consequências gravíssimas, assim. Eu tenho pacientes de 10, 11 anos com transtornos alimentares importantes. Assim, de perder 20 quilos, 30 quilos, porque um coleguinha da escola chamou de gorda. Comparou 2 nomes iguais. A Rafaela gorda, a Rafaela magra. Aí a Rafaela gorda pegou isso e daí mergulhou no transtorno alimentar. E já perdeu 20, 30 quilos em 3 meses. Né? Então, é muito sério. Então, quando isso vem da sociedade, já é um problema. Quando isso vem de dentro de casa, é um problema maior ainda. Então, é um limiar muito... Por isso que na conversa... O tempo todo no consultório, eu enfatizo para poder jogar bola melhor, para poder... Os benefícios, né? Que não seja a estética. Fazer essas associações, né? Porque a televisão, a internet, o TikTok já faz isso. Então, eu tento fazer uma curva. Associar com outros... Com outros benefícios diretos, porque não dá para ser saúde, não dá para ser assim. Muito vago, é muito vago para eles, tem que ser assim, ó. Para o seu cabelo ficar mais forte, e para você adoecer e ter... Concreto, né? Real, porque para a criança palpar. Se for uma coisa muito abstrata, ela não... Suas artérias. Sim, cuidado, seu coração bombeia. Não é. Eu atendo meninos que são de escolinha de futebol, goleiro do Grêmio. Você imagina a energia que você tem que ter, a força do músculo que você tem que ter para defender uma bola? Pronto. O que vai dar isso é a proteína. É a carne, o ovo, o peixe, o frango. Aí eles... um menino que não quer comer carne, que bota para fora, a carne mastiga, não tem força, bota para fora. Eles, opa, se eu botar para dentro, eu vou defender melhor. É mais palpável do que o saúde, né? E aí o acompanhamento depois em crianças que já, por exemplo, sei lá, a partir de 7 anos, não sei como é que
você faz? Pelo... Eles sempre vão com os pais? Sempre, assim... Mas a conversa ali Não, é eles vão com... sozinhos, chamam o Uber em casa. Estou saindo, tenho consulta com os pais hoje. que eu digo Pedro, dentro do consultório. não faça isso, Pedro, porque, por incrível que dentro do pareça, vão de Uber com a babá. A babá, né? Com a funcionária. Existe. Botar aquele óculosinho aqui em mim. Não, mas eu queria dizer ali dentro da sala do consultório, né? Eu preciso de um momento a sós com eles. Eu preciso, porque algumas coisas eles não querem que os pais escutem. É incrível, né? E se for algo muito... Gera um vínculo, né? Sim, de confiança. É claro que se for algo muito grave, eu tenho que passar por responsável. Mas quando é assim, tia, aí eu fico aqui, entre eu e ele, trabalho com ele aqui, mas quando é algo importante, eu repasso para os pais, porque realmente não dá para ficar só para mim. Mas eu tenho muitas famílias que vai a avó, que vai a Dinda, que vai a babá. Já aconteceu uma vez ou outra o pai ou a mãe não poder acompanhar. E eu ia até falar agora, eu tenho atendido muitas gestantes e bebês que vai o marido, que vai o pai, e é ele que cozinha. Olha aí. É ele o responsável pela alimentação da família. E tenho ficado muito encantada com isso. Legal. Com os homens que sabem cozinhar, assumirem esse papel. Eu faço um ovo muito bem. Pô, perfeito. Perfeito. Então, mas Não, é eu sério. cozinho muito bem. Isso, é isso. Sério? Às vezes eu não sei se ele tá brincando. É real, verdade, Pedro. é verdade, isso, é verdade. isso. Meu marido também. Um prato que você desenrola bem. Uma pipoca de micro-ondas. Ai, Não, tô Jesus. brincando. Não, eu faço várias coisas. Não, eu cozinho bem mesmo. Mas assim. miojo sabor galinha caipira ou sabor... Galinha caipira é o melhor, né? Bota um Gente, requeijãozinho. socorro. Uma Bota um requeijão. Um miojo de galinha caipira, você bota um requeijão, você bota um frango, você bota, tem sabor de galinha caipira. Senão não tem. Tô brincando. Não, eu cozinho bem mesmo, assim. Cristiano pode atestar isso, que é minha esposa. Eu Não, cozinho você realmente até bem, e eu citou- realmente já cuidei muito da Vou falar com alimentação a dos meus Cris mais filhos. tarde pra confirmar. Confirma pra dar o check no né? Mas é real, assim. Eu atendi uma gestante que ela dizia assim, ó. E aí, assim, se ele fizer, eu como. E se ele fizer, eu digo, nossa, hein? Tá ótimo. Suco, se ele fizer, eu tomo. Eu Tudo digo, é se ele é. nem suco, amiga, você vai... Não, tudo é o marido. Legal. Tudo. Caraca. Me surpreende. Atualmente, com as novas possibilidades de trabalho remoto, home office, Exato. o homem também pode, de repente, ter um tempinho ali mais flexível e poder ajudar. Mas isso. também, tipo assim, a Alice teve alguns intercorrências alimentares ali, porque a gente foi muita Filha dele mudança. mais velha. Muita mudança, a gente mudou muito e tudo, e aí isso deu uma desequilibrada um pouco. E também tem outra coisa. O homem tem um papel dentro de casa. Sem dúvida. O papel da ordem vem do homem. Sim. Porque muitas vezes, eu acompanho muita gente, a galera tá por aí. A mulher tem muita vontade, mas ela não consegue por ela porque não tem um homem por trás que fale, vamos fazer. Às vezes você não precisa fazer nada, você precisa só falar, vamos fazer. E não encher o saco. Que eu costumo falar que muita ajuda quem pouco atrapalha, né? Então, que só em não atrapalhar você já tá ajudando assim, mas muito, entendeu? E aí o que acontece? A gente chegou, conversou, aí falou, vamos botar a ordem. Pá. E aí o homem tem mais essa força, entendeu? Essa força até pra filha, mulher, pra tudo, de falar assim, ei, você consegue, tenha calma, entendeu? E aí eu brinco muito lá em casa que eu falo, ó, ninguém é obrigado a comer. E aí eu crio uma regra lá em casa, que é a regra do aqui não é restaurante. Restaurante você pede o que você quer, aqui você come o que tem. Adorei. Entendeu? Então, tipo assim, aqui não é restaurante. Ah, papai, eu quero comer isso. Eu falo, você tá no restaurante? Não. Então aqui você come. Mas essa é uma estratégia que eu uso em consultório. Aí que aconteceu. Eu comecei a fazer, ó. Gente, ó, chamei a Alice e comecei, ó, filha, aconteceu isso. Papai e a mamãe erraram nisso aqui. Você precisa se alimentar melhor. E a gente vai lhe ajudar nesse processo. Então, todo mundo junto. A gente sentou, conversou em família, fez tudo, né? E aí foi bem legal. Por quê? E aí isso foi outra coisa que eu já tinha lido e que eu aprendi. Que Chesterton, ele fala, educar é regar desertos. Entendeu? E aí esse é o processo da educação que você tem que ter consciência enquanto pai. Você está educando um deserto. Você está regando um deserto.
E aquilo ali vai demorar para você ver os frutos. Perfeito. Você não pode querer fazer um movimento hoje alimentar e esperar que no outro dia esteja lindo e maravilhoso. Isso são meses, às vezes, de trabalho árduo, de você tomando não, de você se esforçando, você fazendo tudo. Mas, gente, eu vou falar um negócio. Se você não souber morrer pelo seu filho, você vai morrer por quem? Se você não souber se frustrar com seu filho, você vai se frustrar com quem? E aí, nesse processo, a gente foi indo, né? E eu comecei, vamos lá, fazer frango. E aí, aí eu falei, ó, Alice, é o seguinte, você quer ficar forte na cabeça? Forte na cabeça, ser forte, resiliente, ser forte na cabeça aqui, ó, muito forte. Ela, tipo a Mulher Maravilha, papai, pronto, tipo a Mulher Maravilha, tipo a Mulher Maravilha. Você não é obrigada a comer tudo que tá aqui. Você é obrigada a provar tudo que tá aqui. A força vem de fazer o que a gente não gosta, não quer. Entendeu? Então, você quer ser forte, aprenda a fazer o que você não quer. E aí, foi vários dias assim, ela provando. Até que um dia ela comeu e falou, meu Deus, esse é o melhor almoço que eu comi na minha vida. É isso. Mas isso foram meses de trabalho para ela voltar para aquele eixo, entendeu? E aí, teve um dia muito emblemático sobre esse negócio de educar desertos, né? Que a gente estava na casa da família e aí todas as crianças saíram para brincar e deixaram seus almoços. E ela continuou sentadinha comendo o almoço dela. E aí eu vi aquilo de longe e deixei. E aí todo mundo brincando, todo mundo chamando ela e ela... Não, tô almoçando. Sentadinha comendo almoço. E comeu o almoço inteiro. Quando ela terminou, eu chamei ela. Alice, vem cá, por favor. Aí ela veio. E eu falei, ó, eu queria lhe dar os parabéns. Perfeito. Eu tô muito orgulhoso de você. Porque hoje você foi forte. É isso. Hoje você foi forte. Eu sei que você queria levantar e brincar com todo mundo. Eu sei que você queria sair correndo. Mas você não fez. Hoje você foi muito forte. A história da ordem, assim, eu não sei como foi na casa dos senhores, né? Assim, mas na minha casa, a refeição realmente era uma hora sagrada. Né? Então, o sentar à mesa, o esperar que todos sentem, o esperar que todos terminem para se levantar, foi muito enraizado e se perdeu, sabe? Se perdeu. Se as famílias resgatassem isso, o sentar à mesa, o ter o lugar do pai, Pedro e Neto, assim, ter o lugar ali meu pai senta. Fala que coisa lá tão... eu não sentarei. É isso. O pai não está, mas está ali, ó. A presença dele naquele lugar que é sempre dele. Né? Tem até uma música muito antiga, né? Aquela mesa tá faltando. Porque eu até me arrepio, porque assim, é real que para as crianças isso é muito importante. Ordem, limite, disciplina. Voltando, né? Porque eu consigo lá na escola, por ser uma escola católica, eu consigo fazer coisas que às vezes no consultório, infelizmente, eu não consigo. Né, de dizer algumas verdades que infelizmente eu não consigo, nem sempre consigo no consultório, de acordo com quem está na minha frente, né, ainda, mas eu tenho fé que um dia eu vou conseguir falar tudo que eu quero. Mas lá na escola tem horário. Mesmo que eles terminem de comer, eles têm que esperar um prazo, porque basta um se levantar. O fato que sua filha foi de uma obediência realmente louvável. Que bom que você deu parabéns a ela, porque basta um se levantar, que todos os outros querem se levantar, tendo terminado ou não de comer. Então, estabelecer prazo, hora para comer. Em cada 10 crianças que eu atendo, 9 eu tenho que falar sobre isso, de não comer o tempo todo. Nas férias, então, levanta do almoço, passa 5 minutos, tô com fome. Aí a criança passa o dia todo beliscando. E quando se belisca, não se belisca brócolis, né? Se belisca biscoito, peta. E daí vai. Bombons. Então, estabelecer hora para as refeições, prazo para ficar sentado, lugar de refeição. E tudo é ordem. E eles precisam disso, porque senão vira uma bagunça. E eu digo muito isso, assim, nutrição, alimentação, é muito mais do que micronutrientes, do que nutrir o corpo. É uma oportunidade de educação mesmo. É uma oportunidade de trabalhar a virtude, de trabalhar, inclusive, a formação daquele ser. A obediência, o compromisso, a fortaleza, a resiliência. É realmente trabalhar aquele serzinho para a vida.
Não é só carboidrato, proteína, vitaminas e minerais. Não. Se cada família enxergar ali uma oportunidade de ouro, de dizer quem manda, de trabalhar a obediência, a ordem, vai ser bom demais. E você recebe feedbacks positivos dos pais? Muitos. Esse é o combustível. Eu acreditem em mim, assim, o combustível não é o dinheiro. O combustível é ver um casal que nunca entrou fruta e verdura na casa por conta de um bebê passar a entrar. E ver uma família toda sentando à mesa. Então, assim, é ver uma gestante que foi minha trazer o bebê para começar a comer para mim. Então, para mim, o melhor feedback é esse. Uma família que chegou em mim uma ponte para o caminho. Né? Quando várias fazem postagens e dizem assim... orgulho da tia Dani. Obrigada, tia Dani. Você... Eu digo, eu não fiz nada. Nada, assim. O sucesso é seu, o fracasso é seu. A minha função é dar estratégia, dar o caminho a seguir, mas você só segue se você quiser. Eu até brinco, eu posso ser a notícia de Harvard, assim, da NASA. Sem vocês quererem, eu não faço nada. Assim, eu fico de mãos atadas. Então, é glória sua. É sucesso seu. Mãe que se dedicou, né? Que extrapolou, que foi além. Né? Porque sozinho eu não faço absolutamente nada. Eu me lembrei de uma pediatra do Gabriel. Uma vez a gente estava numa consulta. Aí a Cristiane comentou. Mas, doutor, é porque ele só quer tomar Nescauzinho. Aí ela olhou. Mãezinha, quem é que compra? Desse jeitinho. É desse jeito. Ele vai sozinho no supermercado e compra? Então, às vezes eu tenho alunos que dizem assim, Dani, eu não pense em ir para materno infantil porque eu odeio crianças. Eu digo, minha vida não vai tratar crianças, não. Imensa maioria das vezes eu falo e trato adultos. Não é à toa, né, Daniela, que o bebê, eu acho que quase 100% dos bebês se alimentam muito bem, né? Porque as mães ali no início seguem bem direitinho e tarará. E aí vai chegando ali 2 aninhos, aí prova o açúcar, prova as outras opções. Na verdade, às vezes antes, viu, Neto? Às vezes quando a criança, antes, né? um ano e pouco, que vira um adulto, que é quando o bebê se entende por gente, que começa a dizer não, que começa a se jogar no chão. Faz birra. Aí é nessa hora que você vê que o adulto que cerca, me perdoa a palavra, é fraco. É fraco para segurar a rédea. Porque na hora que o bebê se joga no chão, porque quer comer pirulito, tá com a cabeça na parede, o que deve ser feito? Você não vai ganhar o pirulito. Não é bom para você. Desvia a atenção, foca em outra coisa, mas não cede. Então, é nessa hora que a rédea tem que ser firme e que afrouxa. Porque nós temos adultos, me perdoe, fracos. Fracos para segurar a rédea. Além disso, o trabalho. E aí, Santa Teresa d'Ávila me acompanha no é justo que muito custa, que muito vale. Como nós falamos, se fosse fácil, todo mundo fazia. É difícil mesmo. É custoso mesmo, mas é justo. Por aí. Você percebeu durante a pandemia, os seus pacientes, quem você acompanhava, que houve uma melhora? Pelo contrário. Pelo contrário? Pelo contrário. Assim, as pessoas mais dentro de casa? Pelo contrário. Pais em home office, precisando fazer reuniões e trabalhar com crianças puxando a blusa. Tô com fome. Pega ali. Toma Nutella, toma biscoito recheado, porque precisava trabalhar. E aí eu tive um boom de crianças de 8 a 12 anos, com 20 quilos, com exames de sangue de idoso. Esteatose hepática, que é fígado gorduroso. Até a questão da ansiedade, né? Aí para uma válvula de escape, o único prazer, né? Não tá saindo, não tá vendo os amigos. Deixa comer, né? O único prazer que tem é a comida. Então, pelo contrário, né? Infelizmente, a pandemia, fica em casa, acabou com a alimentação desses meninos. Acabou, porque... Agora estão correndo atrás. Que era um público que não ia para nutricionista materno infantil, que é o que eu estava dizendo, né? 12 anos, ficava num limbo ali. E, de repente, eu tenho muito encaminhamento de endócrino pede, com pré-diabetes, com diabetes, com hipercolesterolemia, enfim, com doenças que se espera no adulto idoso. E tá ali a criança. E nas redes sociais, como é que você aborda, como é a sua abordagem, o que é que você trabalha no Instagram, por exemplo? A rede social, eu visualizo, porque senão eu ficaria louca, eu visualizo ali uma oportunidade de serviço,
de serviço para quem não pode pagar a minha consulta. Eu ali não vejo de verdade como captação de pacientes. Porque se fosse, eu ia ficar muito preocupada nos likes, nas coisas, o Instagram é doida, né? Hoje mesmo eu estava vendo que eu tenho uma média de visualização de stories de 2.000, 3.000, ontem deu 100. Derrubou. Se eu vou ficar vendo, eu vou ficar louca. Então, tem gente de fora, brasileiro que mora fora, que as minhas perguntinhas ali, que eu abro muita caixa de pergunta, que os meus posts ajudam, sinalizam, dão uma luz. Interagem com você? Muito, muito. E lá, acaba que o Instagram, hoje, Pedro e Neto, ele funciona como uma checagem. Antigamente, se um grande amigo seu chegasse, Neto, vai na Dani Castelo, nós fomos e foi maravilhoso. Você confiava no amigo e ia. Hoje o amigo fala isso pra você, aí ele vai vir, peraí, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu já atendi pessoas, assim, como é que você chegou até mim? Dani, minha amiga veio, e aí eu fui no Instagram, gostei do jeito que tu fala, gostei do teu tom de voz, entendeu? Então aí, foi checar. Então, usa o Instagram como checar. Assim, como forma de checar se gosta se vai com a cara. Sim. Se gosta da forma que trabalha. E o meu Instagram sou eu e o maridão. Ele ele que faz a arte. Legal. Ele é publicitário, né? E aí eu listo para ele os assuntos e ele faz a arte. E eu o texto. Porque tem que ter o meu jeitinho de falar. Senão perde um pouco, né? Então eu mando... Nós temos uma lista de lembretes e eu mando os posts que eu gostaria de fazer. E ele cria então é em família mesmo. Várias pessoas me mandam a pergunta, qual é a agência que faz? Quem é que faz? Eu digo, Marido S.A. Dentro de casa. Aí ele recebe uma comissãozinha. Recebe uns beijinhos, abraços, agrados, uns carinhos. Mas é engraçado que é o desafio, né, de trabalhar dentro de casa, porque não é a atividade dele primeira, né? Sim. É um favor que ele faz à esposa. E aí eu fico meio assim de cobrar. Uhum. Cadê meus postos? Né? Porque ele tem outras atividades, né? Diz que é o público, o pessoal tá cobrando. A pessoa tá sentindo falta, né? Mas funciona muito bem. Nós gravamos na pandemia um curso de introdução alimentar. Eu com o celular aqui, ele editou, ele fez as coisas. Então, dentro de casa mesmo, assim. Que é uma grande graça poder ter também essa interação com meu marido, né? De trabalho. Legal. Dani, e como é que a espiritualidade, essa vivência na igreja, te ajuda no seu serviço, na sua profissão? Eu nem sei como seria sem. No meu consultório, eu tenho, né, Nossa Senhora, eu tenho um crucifixo, e se eu bato o olho no paciente e vejo uma medalha de Nossa Senhora, eu aproveito e aí eu uso. Eu posso falar em virtudes, em santos, em graça de Deus. Ontem mesmo eu atendi um paciente que perdeu, um casal, um bebê de introdução, e o casal perdeu um bebê com 9 meses. Né? E eu vi os dois com pulseira de consagração à Nossa Senhora, e ali eu pude, né? Então, eu sempre que eu percebo uma mínima brecha, eu trago à luz, assim, a graça de Deus, que é ter um filho, né? E eu teve uma vez que eu atendi uma mãe de alérgico. Essa história vai me marcar para sempre. Era um meninozinho dos seus 8, 9 anos e a filha. E ela tem 4 filhos, dos 4, 3 são multialérgicos, assim. Leite, glúten, milho, enfim, vários alimentos alérgicos. E aí ela começou a contar da alergia desse menino. E começou a chorar. No que ela começou a chorar, ele começou a recitar o poema de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te... A criança. Eu não me aguentei com aquilo. Nisso, a consulta era 11 horas, tocou o Ângelus. Né? Meu celular toca o Ângelus 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. No que tocou o Ângelus, eu vi a oportunidade de rezar o Ângelus ali. Então, no meu consultório, ao meio-dia, estava eu, a mãe e seus 2 filhos rezando o Ângelus. Então, assim, no que eu posso, eu trago. Eu trago porque eu acho que é consolo, é colo, é fortaleza. Então, a graça de falar da nossa igreja, quando nós temos a oportunidade,
no próprio Instagram. Eu respeito e às vezes eu falo, quando eu não identifico, eu falo, peço perdão, mas graças a Deus que isso aconteceu. Peço perdão se vocês não creem, eu falo isso. Mas eu não posso silenciar. É minha essência. Né? É o que eu sou. Eu sou católica, apostólica, romana. É muito fácil visualizar isso, inclusive no meu Instagram. Que eu sou católica, apostólica, romana. Então, claro que eu não vou ofender. Já atendi 2 pais. Já atendi 2 mães. Mas eu não posso negar que eu sou católica, apostólica, romana. Sem dúvida. Né? Inclusive, tive que fazer algumas adaptações no meu protocolo de atendimento para não feri-los. Né? Antes eu falava o nome do seu marido. Hoje eu falo qual é a composição familiar. E espero o que eu vou ouvir. Você atende de uma forma mais genérica, né? Preciso dizer que é desafiador. É desafiador, porque às vezes eu tenho que dar... Eu travo. Mas eles têm direito a um atendimento. Sim, claro. Né? Seria... Você é uma profissional, né? Seria até meio um pecado negar o atendimento a esse tipo de composição de família. Claro, sim. Né? Mas eles sabem, eles vão sabendo. Né? Que eu os amo, mas que eu sou católica, apostólica, romana. E por isso usamos. E deve haver esse respeito, né? Sim. Os diferentes, né? A gente... Sem dúvida. Né? Respeitando. É desafiador. É desafiador. É desafiador. Sem dúvida É desafiador. Mas assim como é desafiador atender uma criança com pais separados. Que fica 15 dias numa casa, 15 dias na outra. Aí a mãe que trouxe, já aconteceu do pai trazer. E na hora que eu perguntar como é que ela, não sei. Faço a menor ideia, porque não convivo, não troco nenhum... Triste, né? Muito triste. Né? Muito desafiador, porque eu tenho que perguntar se eu posso entrar em contato com a outra parte, se ela sabe que a criança está aqui. Porque não adianta 15 dias estar aqui e 15 dias lá. Metade do mês. Como é que vai ser? Tratamento pela metade. Então, eu tenho que... E parece, assim, o alimento, ele é usado muito como barganha. Não só em casais separados. Eu já atendi casais casados que o pai trabalha demais e usa o alimento como forma de amor. Né? Assim, pizza, sim, chega com um chocolate, chega tarde do trabalho, chega com um chocolate. Porque a comida é prazerosa, né? E aí dá essa compensação, né? demonstra que ama pelo alimento, né? O que é uma via perigosa. Mas a comida mexe mesmo com a gente, né? Muito. É muito prazeroso. Em tudo. E hoje em dia é uma covardia a quantidade de Inclusive, assim, opções, né? inclusive, Neto e Pedro, vocês têm, assim, um alimento que lembre uma avó que faleceu. E que quando você come, você chega a se emocionar. Leva até aquele ambiente, né? Sim, um cheiro, uma viagem, uma coisa. Então não dá para restringir o alimento a nutrir somente. Você Né? tocou Então, num ponto importante, essa questão do alimento levar a ocasiões, né? A períodos da vida, né? Você Sim. sente aquilo ali e associa, sim, né? e lembra. Coalhada, cuscuz. Eu lembro logo na casa da minha avó. Eu munguzá. Mucuzá. Doce. É minha avó que está no céu, tenho certeza. Então, é lógico que não dá pra gente... É tanto que quando vem... Mas a minha mãe, famílias que o pai e a mãe trabalham e que a criança fica com a avó. A minha mãe faz isso, a avó cede, eu digo, pois é, porque a avó está sendo vó. Não é para ela estar sendo mãe. O papel dela, né? Não é para a avó estar criando. Isso eu falo, né? Então eu não analiso, não. Eu acho necessário hoje em dia. O povo é mole demais, pelo amor de Deus. Pedro. Eu não gosto nem de falar muito, porque senão Pois eu já sou cancelado. Logo. Pedro e Neto, eu já atendi uma família. Segurando ele aqui, sabe? Belisca. Eu já atendi uma família, Neto. Desesperador foi. O menino de 2 anos, quase 3 anos. E a mulher falando. E ela diz assim, mas também, Dani, o marido ao lado. Presta atenção, Pedro. O marido ao lado. Ela diz assim, mas também, Dani, ele é muito mole. Eu casei, tive um menino, tô criando 2. É tudo no singular, né? Eu casei, eu tive um menino. Tive um menino e criou 2 crianças. Com o menino chora, ele chora. Eu casei com molenga. Isso ela na minha frente, com o menino, a criança ouvindo, chamando o marido de mole, o marido de fraco. Chegou numa hora que eu não aguentei. A época a gente ainda usava máscara. Eu baixei a máscara e disse, cale a boca. Cale a boca. Pois, vocês não vão acreditar. Na hora que eu olho pro marido, ele tá chorando. Sério? Chorando. Aí eu baixei a máscara e, em voz bem baixa pra criança não ouvir, não faça isso.
é o seu marido, é o pai do seu filho. Que imagem esse menino vai construir do pai? Eu tive que falar. Eu não podia silenciar. Ver uma mulher acabando com o marido daquele jeito. Como o Pedro falou, é muito importante essa figura do pai. Para um filho homem ainda mais. Ver o pai como um herói. Ver o pai como um grande homem. E aquela mulher acabando com aquele homem. Eu não tive condições de ficar calada. Nem sei o que foi que ela sentiu, mas eu precisava dizer aquilo. Não faça mais isso. Se a senhora tem questões, trate com ele dentro do quarto. Olhe no olho dele, mas não fale assim na frente do seu filho. Né? E tenha postura. Seja forte, seja firme. Aí ele fazia assim. Inchando, porque é possível isso aqui. É assustador. Então, transformou numa terapia ali. Virou. Tira o rótulo de nutricionista. E vai. E aí, muito a igreja, muito a minha fé me ajuda. Sim, ajuda. Muito. De dizer assim, não dá pra... A verdade tem que ser dita. Não dá pra silenciar. Falta muita referência, né? Falta referência demais, por exemplo. A pessoa fala, eu sofro muito e tudo, não sei o quê. Filho, leia a vida de São Francisco lá. Aí volte aqui pra ver se você sofre mesmo. Eu sofro demais e tal. Leia lá o Diário de Santa Faustina lá. Sim. Leia lá sobre a vida espiritual lá. 15 anos com o demônio atentando seu pé do ouvido, aí você volta aqui e diz que sofre muito, entendeu? Falta referência. Às vezes a gente... Falta buscar coisas elevadas, entendeu? Tipo, eu sou muito curioso, né? Muito curioso. Sempre fui muito curioso. E aí eu sou muito competitivo também por outro lado. Então, sempre que eu ouvir alguém falando, não sei o que, não, mas isso é difícil demais. O que é? O que é? Por quê? Quem foi que disse que é difícil? Não, eu quero isso aí. Entendeu? Por quê? Porque é difícil. Mas eu tenho que querer coisa grande, entendeu? E aí isso eu devo muito pra minha mãe. Um beijo pra minha mãe, que minha mãe sempre falou assim, esse menino vai ser grande. Esse menino é diferente. E ela olhava pra mim e falava assim, meu filho, eu acredito em você. Que lindo. Eu acredito, entendeu? Ninguém pode não acreditar, mas eu acredito em você. Isso traz força, entendeu? Trazer os brilho, santos, né? trazer os santos, Pedro, pra nossa rotina. Trazer os santos para as crianças, porque eles são super-heróis reais. Né? Eu digo super-heróis porque é assim que eu trato com os meus filhos. Né? Eu tenho a Mariana de 6 anos, o Pedro de 4 e o Paulo de 7 meses. Do concreto da vida, né? Não tem nada inventado. Nada. A gente até faz uma brincadeira assim, quem é mais forte? Padre Pio ou Hulk? Ixi. Aí eles, Padre Pio. Tá vindo. Aí eles começam a falar as grandezas de Padre Pio, porque já vimos Padre Pio, já vimos São Felipe Neri, já vimos São Francisco, Clara e Francisco. Então, assim, ver filmes de santos, mostrar o que for, o que der para a idade deles, traz para o imaginário deles uma concretude do que é possível quando se tem fé. Suportar. Né, quando se tem fé, porque sabe-se que isso aqui é passageiro. Um grande amigo que hoje tá estudando para ser padre, ele diz que aqui é um sonho de um cochilo da tarde. Brevíssimo. Brevíssimo. Então, se todo católico acordar sabendo que aqui é breve e que nós vivemos para a eternidade, cada passo, cada ação tem que ser pensando na eternidade, maravilha seria. Bem diferente, hein? Bem diferente seria. Dani, nós precisamos agora falar do nosso parceiro, a Casa do Bolo. Vamos provar já, hein? Né? Que é resiliente, viu? Resiliente, até hoje está com a gente desde o início. Valeu, olha, se você não conhece ainda a Casa do Bolo, acessa no Instagram, Casa do Bolo desde 1992. Também você encontra no iFood, faça o seu pedido, muitas delícias lá, não, Pedro? Exatamente, conhece esse verdadeiro Marte aí de Fortaleza aí, que tá desde 92 aí, fazendo essas maravilhas aqui, que trouxe um rocambole para o nutricionista para fazer propaganda. Inclusive, rocambole de doce de leite eu aproveito essa brecha para dizer que sim, você pode comer rocambole. Eu posso, Dani? Se engana quem acha que nutricionista... Permite? Claro, Olha, se delicie. Eu posso. Se delicie. Aí você balanceia o resto do dia. Logicamente, né? Come só o rocambole e nada mais. Que é isso? Não, mas, gente, é possível ter uma dieta saudável comendo rocambole, né? Comendo bolo. É só uma questão de proporção.
lógico. Pois, pessoal, segue lá, viu? No Instagram, Casa do Bolo, tá bom? E valeu, Fábio Henrique e seu Antônio, pela parceria de sempre. Já vou comer, viu? Pois é, mas vamos entrar então nessa questão, então, né? Para ser saudável, precisa cortar todas as guloseimas. De jeito nenhum. Aquela paneladinha no final de semana que o Pedro gosta. Né? Faz tempo que eu não como, mas eu gosto muito. Feijoada. O que diferencia o veneno do remédio é a dose. É a dose. Então, tudo é questão de equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. Você tem como, sim, ter saúde, ter um peso saudável, garantindo proporção. Então, assim, você tem uma rotina de uma alimentação mais saudável, balanceada, e aí saudável inclui variedade. Né? Saudável é só folha, saudável é só fruta. Não, saudável é uma variedade. E se permitir. Aí se permite comendo todo um rocambole? Não, se permite comendo uma fatia. E aí, Neto, é uma das coisas que é o maior problema de hoje. A gente tem até o crescimento de uma área de nutrição que chama nutrição comportamental, que ela traz à luz justamente esse comer saboreando que nós perdemos. Então, quando você come com calma, com atenção, sentindo os sabores, você tende a comer menos. Né? Mastigando com calma, com atenção. Eu dou muito esse exemplo para os adolescentes. Imagina você de frente para um balde de pipoca. Esse balde de pipoca sentado à mesa, sem nenhuma distração. Começa a comer. Nham, 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 nham. Chega no meio do balde, você, menino, que pipoca sem fim. Cansado, porque exige mastigação. Né? Esse mesmo balde de pipoca, diante de um bom filme, ele acaba e você nem percebeu que comeu um balde de pipoca. Então, comer com calma, mastigando, saboreando, atento aos sinais do corpo, porque quando você mastiga, você cansa essa musculatura. Essa musculatura cansada emite um sinal para o cérebro dizendo, para, Neto. Tá na hora de parar. Já deu. Pedro, 10 fatias de pizza já, Pedro. Pedro, calma, Pedro. Já Mastiga. Você já ouviu essa frase da sua mãe? Mastiga, Pedro. Não engole, Pedro. Mastiga. Ela tá coberta de razão. Quando você mastiga, isso cansa e diz, Pedro, para. Mas se você estiver distraído, mas se você estiver no filme, mas se você estiver no celular, o corpo pode gritar, Pedro, Pedro, que você não escuta. Não escuta. Agora sim, hoje a gente com a internet, você tem a informação, tá aí. Socorro. Tá aí, né? Bom e ruim. Bom e ruim. Tá aí, tudo tá aí sobre nutrição e tudo. Mas ainda assim as pessoas têm dificuldade, né? Muitas. Assim, porque na verdade, Neto, a gente precisa de uma... Não é só acesso à informação. Não, de uma peneira, de um filtro. Já tive consultas de durante 30 minutos eu só desmistificar informações coletadas em internet. Eu vi no Google. É porque eu vi um vídeo no YouTube. Não sei quem me mandou. E eu digo, mas tá errado. Mas tá errado. Então, assim, é preciso ter filtro de onde coletar as informações. Então, se eu quero saber de nutrição, eu vou em uma nutricionista. Formada. Especializada. E ter fé que ela vai dar informações de qualidade, porque ainda tem esse porém. Infelizmente. Não dá para ser a blogueira, não dá para ser o coleguinha do lado, não dá. Né? Eu até falo para os alunos, o Dr. Google mente. Dr. Google mente, e muito. Né? Então, graças a Deus, nós temos muitas informações, mas, infelizmente, ainda são informações, em parte, de má qualidade. Né? É verdade. Equivocadas. Agora, assim, você falou, né? E a gente ouve todos os nutricionistas dizendo isso. Não, você pode ter uma boa alimentação saudável sem abrir mão desses alimentos. Você pode comer de tudo um pouco e tal. Mas existem aqueles alimentos que os nutricionistas... Aqui é o rol... Tem. Tem. É a lista negra. Que tem Na verdade, negro da força. Mas porque... antes de você dizer quais são os alimentos, vamos falar da Rede Brasil Coworking, Pedro. Rede Brasil tá aqui com a gente. Pedro tá meio sonolento aí. Mais café, Pedro? De manhã, mas de manhã pra mim é sempre um desafio. É mesmo, velho. Eu só funciono a partir das 4 da tarde. Pois a minha máquina de manhã, pá! Aí vai cair na noite. Eu sou desse jeito, manhã pra mim tudo de bom. Pra mim é só noite. Mas vamos voltar aqui pra Rede Brasil. Estamos aqui. Na Rede Brasil Coworking, Brasil com Z. Se você precisa de um estúdio,
ou de um endereço fiscal, Endereço fiscal. procura aqui a Rede Brasil. Tá bonito ou não tá? O Tá estúdio? maravilhoso, viu? bacana, né? Agradável, Ar-condicionado organizado. na medida. Na medida. É. Procura aqui o pessoal da Rede Brasil. Rede Brasil. Link tá na descrição do vídeo aí pra você acessar e falar com quem precisar aqui da Rede Brasil Coworking. Grande abraço pro nosso amigo André Luiz Pinheiro. Agora com você, Dani. Agora Quais com- são os alimentos da lista Top negra? 10 top- em busca do câncer perfeito. É. Tô brincando. Top 10, que a primeira coisa que a gente tem que entender é se é ou não é um alimento. Ixi, É, isso importante, é possível ser vendido como alimento e não ser um Caraca, alimento. aí foi pesado aí. Não é não? Quando a gente volta para nossa origem, né? Na boa e velha geleia de mocotó. O que é que eu tenho? A esperança que seja mocotó. Rapaz, o meu filho Gabriel, doido por geleia, meu filho, vamos cortar. A dica mesmo são as listas de ingredientes, né? Que são aquelas palavras que precisam de uma lupa, miudinhas. Elas vêm em ordem decrescente de quantidade. Então, os primeiros, importante. os primeiros nomes são o que mais tem naquele produto. Então, se o primeiro nome é água, o que mais tem ali primeiro é água. O segundo nome é açúcar, o segundo que mais tem é o açúcar. Então, na hora que você vai comprar, por exemplo, um pão integral, Desculpa, Dani, isso é uma lei? que lei, estabelece isso? lei que salva. Porque na hora que eu vou comprar um pão integral, e aí eu vou ler os ingredientes, começa com farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro, ele é farinha branca. Primeiro ingrediente. Então, o que mais tem é farinha branca no pão integral. Então, na hora que eu quero comprar um pão integral de verdade, a primeira farinha tem que ser farinha integral. Então, tá me dizendo que ali, pelo menos, a proporção de farinha integral é maior. Tá. E aí, isso se estende. A boa e velha geleia de mocotó tem água em primeiro ingrediente. Segundo ingrediente, açúcar. Terceiro ingrediente, glucose, nananana, lá pro quinto, mocotó. Vale, meu Deus. Então, É só um cheirinho. tá no rótulo, ficou no rótulo ali o mocotó. Então, se você se guiar por isso, você já começa a entender a qualidade. Por exemplo, ketchup. Nós temos ketchup que são tomate, um pouquinho de açúcar para tirar a acidez do tomate, sal, conservante. E temos ketchup que é... E aí fica assim, 15 ingredientes. Então, a lista de ingredientes ela é um bom sinalizador da qualidade do alimento. E todos nós temos condição ali de Minimamente. dar uma paradinha, ler. Minimamente. dar uma lidinha. Minimamente. Tipo assim, quando você pega um biscoito maisena, biscoito Maria, primeiro ingrediente, farinha branca. Farinha enriquecida, nanana. Segundo ingrediente, açúcar. Então é farinha e açúcar. Então, é proibido? Não, mas eu como com consciência. Com consciência. Então, assim, algo que as minhas gestantes estão comendo demais. Aquelas balinhas, aquelas minhoquinhas famosas, compridinhas. Fine. Pronto, elas têm vontade de comer doce. Cancelando aqui a marca. Não. É comer consciente. Porque açúcar, corante, goma, e aí um bocado de corante. Então, assim, na hora que vai comer, só come consciente daquilo ali. Que não é... Uma provinha, né? Pra nossa vida. O próprio macarrão instantâneo, ele fica pronto em 3 minutos, por quê? Algo explica isso. Ele, na fábrica, é frito. Tá vendo, Pedro? Ele é mergulhado num óleo fervente. Então, ele é pré-frito para quando for cozinhar em 3 minutos. Então, você está comendo uma massa pré-frita com um pozinho só sal, que no pozinho já tem o sal que você tem que comer no dia todo em um pozinho. Então, é aí que você vai vendo se vale a pena. Nós temos um pacote de macarrão com ninho de macarrão que fica pronto em 5, 7 minutos. Você tempera como quer, né? Com temperos naturais. Bota um queijinho coalho. Então, precisa ser o instantâneo, cheio de gordura? Não precisa. Dá para você fazer escolhas melhores. Então, a Dani já detonou aqui o miojo, viu, Pedro? O que tem de criança comendo, o que tem de gestante comendo miojo. Porque é super salgado. Super salgado. Então, o que dá sabor ao alimento? Sal, açúcar e gordura. Então, percebam se é muito gostoso, ou tem muito sal, ou tem muita gordura, ou tem muito açúcar. É isso. E os refrigerantes? Estão nessa lista aí? Refrigerantes. Não, doutora, mas eu só tomo zero. Qual é o problema do refrigerante? É o fato que não é um alimento de composição boa, mas o agravante é que ele é antinutricional. O que a gente explica de que é antinutricional? Além de não ser bom, ele atrapalha a absorção do que é bom. Então, você tomar um refrigerante,
prato de salada com o refrigerante, ele bloqueia a absorção de muita coisa boa dessa salada. É mesmo. É essa a grande questão. Além de ser água, xarope, o que tem açúcar, uma porção muito grande de açúcar, o que não tem uma porção muito grande de adoçante, e corantes e caramelos, enfim. E estabilizantes, acidulantes e desodorantes. Então, refrigerante. Realmente sim, refrigerante. Aqui vai sobrar nem a casa do bolo. Vai sim! Casa do Não, bolo. a gente está elencando aqui aqueles alimentos que... Não, mas assim, Total. Mas se for na casa do bolo, fica tranquilo. Fica tranquilo, nós temos farinha, ovo, É só leite. comer consciente. É só comer na proporção O adequada. problema é que o Luiz Felipe da Casa do Bolo, você não consegue comer só uma fatia. Qual a estratégia, né? Fábio, Come a poxa, sua fatia, sai de lá, né? distribui para os vizinhos, faz a propaganda da Casa do Bolo, né? Mas é realmente assim, Dani, trabalhar a dose. Batata frita, nós temos estratégias. Põe no airfry, põe no forno. sem óleo, né? É possível. E com pouco sal. Sabe qual é a diferença? Sabe o que tem salvado muito as mães? Fazer chip. Faz a batata fininha, põe no forno, aquela coisinha crocante. Agora, Neto, eu tô numa viagem, eu fui pra praia. É o que eu tô dizendo. Batata frita é um alimento de exceção. Sim. Se tiver na exceção, não é um problema. Tá entendendo? É isso. Que não pode, né? É isso. Eu tô diante de uma criança, eu vou dizer que tire batata frita, tire chocolate, tire pirulito. Não. Pirulito é quando? Vai para o aniversário, come. Vem a lembrancinha, eu sempre digo isso. Joga na mesa. Criança, você escolhe 3. Pega o resto. Mas é limite. É só isso. Ele é criança, pelo amor de Deus, ninguém vai criar uma criança numa bolha. Impõe um limite, proporções, enfim. Diante de uma alimentação rotineira saudável, ele pode ter esses escapes sem grandes problemas. Né? Porque se a gente jaular, criar numa bolha, eu estou falando isso para crianças saudáveis. Diante de uma criança com diabetes, não tem. Não. Na hora que essa bolha estourar, meu filho, aí ele vai comer as paredes. Né? Então, é equilíbrio mesmo. É tentar manter uma proporção, né? uma balança legal. Uhum. Hoje em dia tem aparecido mais distúrbios nas crianças. Muitos. Inclusive essa questão de intolerância. Sim, alergias. Lactose, alergias. Que antigamente a gente não via. Mas é porque a medicina e a ciência que estuda essas questões tem percebido assim uma alteração de padrão assim do ligados a estilo de vida, né? Aqui essas crianças estão expostas agora e junto com isso um diagnóstico mais rápido. Porque na minha geração a gente tomava leite de vaca ali. Isso. Mas, por exemplo, né? uma vida eu ouvindo minha mãe dizendo que o meu irmão tomava o leite e botava para fora. Por cima ou por baixo. Então, que só ficou no meu irmão quando ela fazia a rosina. Então, meu irmão foi um bebê APLV, mas naquela época não tinha. Não diagnosticou um bebê alérgico à proteína do leite de vaca. Era uma vida, ele comia, botava para fora. E naquelas épocas de fralda de pano, então, hein? Então, ela sofreu muito com isso. E ele era um APLV, ninguém diagnosticou. Né? Então, é possível isso, a evolução, o diagnóstico mais precoce, junto a isso, a exposição ao pai e à mãe que já comem muito mal. E isso já, como eu falei, que eu atendo pré-concepção, sim. Eu atendo casais que querem engravidar, porque realmente a alimentação da gestante, tudo isso já interfere. Né? Então, realmente, eu tenho bebês que eu acompanho que são alérgicos a chuchu, mamão, arroz. Né? Então, realmente... coisas naturais que, teoricamente, não era. Eu atendi uma criança que tinha manifestação respiratória, secreção demais, com corante alaranjado natural. Então, mamão, cenoura, girimum. Ela comia instantaneamente. Ela começava a criar secreções. Então, até chegar no corante natural laranja, não foi fácil. Não foi fácil. Muito antibiótico, muito corticoide, até entender que era. Né? O diagnóstico padrão ouro hoje de alergias alimentares não é sangue. Não é exame de sangue. É exposição, vê o que aconteceu. Retira. Melhora sintomas. Reexpõe, que chama TPO, teste de provocação oral. Reexpõe. Aconteceu de novo, bateu o martelo.
Antes disso, tem crianças que chegam no meu consultório com um bolo assim, de exames, alergia a tudo. Quais que realmente ele já manifestou alergia? Então, esse ele é alérgico. Esses aqui, esquece. Se não manifestou clínica, não é alérgico. Mesmo que no sangue tenha dado. Então, realmente, padrão ouro é a clínica. É o que acontece com a criança quando come. Entendi. Apesar de tudo isso, a gente vê que a consciência está maior hoje em dia, né? A busca, minha profissão cresceu. É. Se você pensar nas minhas colegas muito, que tinham... Cresceu muito. Há 15 anos atrás nem se ouvia. Antigamente, eu vou fazer nutrição. Vixe, aí morrer de fome. Meus amigos, eu faço nutrição. Tu tem disciplina feijão 1, feijão 2... Era questão de piada, cozinheira. Hoje em dia está até glamourizada, né? Sim. A profissão do Sim. E a materna As cadeiras infantil. foi transferida para gastronomia, né? Gastronomia que tem introdução à panelada. Sim. Aí pra repetir, arroz 1, arroz 2. Você tá brincando, Pedro, mas eu já atendi paciente de introdução alimentar 6 meses. O pai silenciou, caladinho. Na hora que eu digo alguma dúvida, o pai... Sério? Quando que eu posso dar panelada, sarrabulho? Perguntou mesmo, real. Quando é que o bebê ia poder comer isso? Aí eu brinco, 35 anos, por ali, dá certo. Você pode traduzir. Panelada é muito Uma panela. Mas sim, a profissão... A consciência aumentou, né? Muito. Da população em geral, né? Porque é palpável a consequência já. A consequência. Já é palpável. No Brasil, né, o percentual de obesos cresceu Altíssimo. muito, né? E é... Diabetes, Sim, todos esses problemas. sim, né? doenças cardiovasculares começando muito cedo, né? Então, diante disso, o que eu atendo muito é assim, eu quero que ele seja meu filho que eu não sou. Que ele tenha a relação com a comida que eu não tenho. Então, o que eu estava dizendo, assim, há 15 anos atrás nem se falava em nutrição materno-infantil. Eu tenho colegas que começaram ali bravamente. Né? Hoje, sim, já sabe. Hoje já tem assim, Dani, me fala uma nutricionista que meu sobrinho está com a questão renal. Então, já quer ir para uma especializada mesmo. Então, é sinal de que a profissão... Porque realmente é difícil. Então, contar com uma ajuda especializada faz muita diferença. Criança seletiva, criança com dificuldades alimentares importantes. Eu tenho crianças que comem, assim, 5 alimentos, todos brancos. Só come alimento branco. E não tem nenhuma atipia. É criança atípica, criança que não tem nenhum problema neurológico e que só come 5 alimentos e todos brancos. Seletividade grave mesmo, assim. É tapioca, leite, biscoito de arroz, peta e pipoca. São as 5, ele só come isso. Então é muito grave. Aí sou eu, psicóloga, terapeuta ocupacional, então tem que chamar lá. Né? Tem, porque para socorrer essa família, porque a família toda sofre. Doutora Daniele Castelo, eu lembro que você foi um período para São Paulo, não foi? Fui. Você fez o quê lá? Eu graduei colegrau em dezembro, em setembro, antes eu fiz a prova aqui na UES. Aqui na UES, você se graduou? Não foi? Em setembro eu fiz a seleção de mestrado lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, porque uma coisa que eu sabia que eu queria dar aula. E aí eu fiz a seleção, passei, colegrau e corri. E aí fiz o mestrado lá na USP, junto com o mestrado, para ocupar a cabeça, eu fiz uma especialização lá no Einstein também, porque eu tive a esperança que, fazendo todas as disciplinas, eu poderia escrever a dissertação aqui. Sim. Quando eu fiz todas as disciplinas, a orientadora disse: quem disse para você que você pode ir embora? Passar mais um tempinho aqui na terra da garoa. Aí eu digo, então eu não posso ficar aqui olhando pro tempo. Aí eu fiz a especialização e logo quando terminei o mestrado, fiz uma seleção para uma universidade de lá, passei, comecei a dar aula. Não, o doutorado... seleção para dar aula. O doutorado, Neto, eu atrasei e não fiz, porque como lá na USP eles querem dedicação exclusiva, você tem que morar lá, eu precisava trabalhar. Né? O custo de vida de São Paulo é muito alto e a bolsa não pagava mal o meu aluguel. Então, eu precisava trabalhar. Então, não dá para eu ficar morando na faculdade e uma macaca velha sendo bancada pelos meus pais. Né? Então, eu comecei a dar aula e passei no concurso para um hospital. Sim. Então, eu fiquei 5 anos lá ainda, dando aula na universidade de lá, particular, e trabalhando no Hospital do Servidor Público Estadual. Só que, lá em São Paulo, você
vive para trabalhar e trabalha para viver. É muito legal para passear, para conhecer, para comer coisas, mas para viver é um negócio Eu gosto pesado. muito de São Paulo, mas realmente o ritmo de vida E aí eu digo, o que eu quero para mim? Né? O que eu quero para mim? Assim, qual é o meu sonho? Né? Meu sonho é ser um profissional de ponta, rica. Não, não é esse meu sonho. Meu sonho é ter uma família, é criar meus filhos com dignidade, com presença. Então aqui eu não vou ter isso. Nessa época, quando fui namorado e virou marido, né, nós namoramos à distância. Estava lá comigo e nós tivemos uma conversa muito... Ele publicitário, trabalhando nas agências top, trabalhando. Olhou um, olhou o outro, é isso que a gente quer? Você chegando em casa 10 horas, meia-noite, a gente mal se vê, eu saio, dou um beijo na sua cabeça, é isso? Não, não é isso. Então, voltamos, assim... O que passar na seleção primeiro, a gente vai. arrasta. Aí mandamos os currículos e eu fiz uma seleção e eu passei primeiro para uma universidade aqui e a gente voltou. Porque para ele foi mais duro do que para mim. Porque você sair de uma grande agência para um mercado de Fortaleza, né? Assim, não desmerecendo, mas é São Paulo. São Paulo é mundo, né? Mas foi muito pautado nos nossos valores, assim. Já tem boas agências e grandes Sim, agências aqui atualmente, mas lá naquela época... Não, ainda não. A gente tem amigos que são donos de grandes agências, mas era muito do que nós queríamos, assim. O que era importante para nós, e foi uma decisão difícil, mas necessária. E aí eu cheguei, aí eu comecei a dar aula em universidades, e aí comecei o consultório, até ir construindo... Hoje, depois da lesão vocal, eu saí de graduação, só dou aula em pós-graduação e palestras e congressos, assim. E podcasts maravilhosos. E estou no consultório. E estou no consultório. Quem quiser conhecer o trabalho da doutora Daniele, no Instagram, Daniele Castelo, Nutri. Lá eu abro caixinhas, eu respondo, eu faço post. Fala comigo se tiver uma dúvida que eu puder ser útil, com grande alegria serei. E o seu consultório, onde é que fica? Meu consultório fica na Estima Baby. É uma clínica? É uma clínica. Ela é um anexo ao Complexo Estima. Lá tem pediatra, eu nutricionista, outra nutricionista colega e uma psicóloga. Nós tínhamos terapeuta ocupacional também, mas que foi para o seu próprio consultório. Onde é que fica? Fica na Monsenhor Bruno 1530. Mas tem lá o link no Instagram. No seu Instagram. Caso queiram conhecer o meu cantinho, mas eu comunico bem pelo Instagram. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, se puder. Muito bacana. Muito bom mesmo. Acessem lá. Acessem. Mas, Dani, assim, alimentação, culinária, é motivo de festa, né? É alegria. É alegria. Não pode ser tristeza. Você não, vai né? ter qualquer ocasião, você faz... E eu até digo assim, não vincule o momento da refeição com tristeza, com punição, porque isso fica mesmo enraizado. Eu tenho gestantes que dizem ter aversão ao alimento X ou Y, a bananada. Dani, eu era acordada todo dia com um copo de bananada. Eu tomava engolindo e hoje não tolera nem o cheiro de banana porque ficou essa memória. Então, não façam isso com os filhos de vocês, assim. Não criem esse clima. Pelo contrário, se a gente cria... Né, é um momento que a família senta junto, minimamente. O pai não pode, mas a mãe. Enfim, cria um momento agradável ao redor da mesa. Só para fazer uma observação com relação a isso. Não, é diferente do que o Pedro pontuou de dizer, olha, é isso aqui que tem, e você vai comer isso Totalmente. aqui. Do que você forçar ou criar uma situação ali de terrorismo. De castigo e de punição. São situações... bem diferentes. E nem de bonificação, assim. Se comer tudo, vai ter o chocolate. Aí a criança... Eu fiz muito isso. Quem nunca? Não é por isso. É porque é isso, é o certo a ser feito. Né? Quando a criança come porque é o certo, não porque vai ganhar um batom, eu botei o batom no lugar de premiação. É tão bom que é o prêmio. Então, isso... Não é uma manga. Isso, aí, já pensou? Se comer tudo, eu descasco uma laranja pra você. Rosa aqui, ó, docinha, bem geladinha. Não, eu chego a salivei, porque eu sou doido por manga. Vai dar certo. Vai dar certo com a criança seletiva. Vai dar certo, manga. Esse abacate aqui, ó. Opa! Abacate é desafiador, viu? Consigo não. Mas é engraçado. Eu sou uma que abacate... Me deu abacate fruta, eu digo... me deu abacate guacamole, eu topo.
Se for abacate numa versão salgada, eu já amo. Mas se for abacate na versão fruta e natura, eu já não sou muito fã. E é possível. A verdade, meus amigos, é que a gente precisa fazer mais uns 3 episódios aqui com a doutora Daniele, para a gente poder abordar todos os temas. Dani, obrigado pelo seu tempo aqui, dedicado a gente, dedicado à nossa audiência. Muito bom, muito esclarecedor. Né? Sigam a doutora Daniele lá no Instagram, tá bom? A gente vai deixar aqui também na descrição, não é isso, Pedro? Exatamente. Segue lá a doutora Dani, foi maravilhoso o bate-papo. Um prazer, gente. Uma alegria. O trabalho de vocês é muito legal. Um sucesso aí para os futuros. E sigam também o WhatsApp. É isso aí. Vai dar certo. Muito obrigada pelo convite. Gente, siga aí no Atos Podcast Oficial no Instagram. No YouTube, já deixa o seu like. Comenta aí, deixa o seu comentário. O que, é que você achou desse bate-papo com a doutora Daniele? E também se inscreve no nosso canal, né, Pedro? Exatamente. Se inscreve aí, deixa o like. É rapidinho, aperta o botão aí, se inscrever. Pronto. Custa nada. Custa nada. Exatamente, de graça. Valeu, gente. Valeu, turma. Até mais. Tchau, tchau, gente.